diz assim a santa palavra do Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Vamos ver também em Mateus, capítulo 7, um dos capítulos do Sermão da Montanha, capítulo 7, a partir do versículo 24 ao versículo 27. Jesus, então, ensinando o povo a construir sobre um sólido alicerce. Capítulo 7 de Mateus, verso 24 em diante, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Glória a Deus. Vamos ler ainda em Lucas, é a mesma parábola. Lucas, capítulo 6, do verso 46 a 49, porque tem uma pequena diferença. Tem uns detalhes que aqui em Mateus não é falado. Então vamos ler Lucas, capítulo 6, do versículo 46 até o 49, que diz assim: glória a Deus. Disse Jesus, a partir do 46: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com impacto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Aleluia. Queridos, construir sobre a rocha. Esta semana nós vimos em todas as manchetes, internet, rádio, televisão, nós vimos o que a chuva fez em determinadas cidades com determinadas casas. Nós vemos então que a impetuosidade da água atinge aquele que construiu sobre a rocha e aquele também que construiu sobre a areia. Então nós vimos ali que muitas das casas que desmoronaram são casas que estavam construídas onde? Em morros. Muitas casas estavam construídas em morro. E quando veio a quantidade de água pela chuva, aquela terra começou a se deslocar e aquelas casas, então, elas vieram a cair. Elas vieram a cair. Então, queridos, a toda as coisas que aconteceram essa semana me fez lembrar também no ano de 1998, quando ali no Rio de Janeiro, numa avenida muito famosa, um edifício, o Palace 2, também parcialmente foi desmoronado. E matando ali 8 pessoas, destruindo 44 apartamentos. E depois de muito se avaliar, eles viram que a areia utilizada naquela construção tinha sido a areia da praia. Areia na praia.
tinha construído um edifício cuja areia que se era misturada para aquela construção não era uma areia apropriada. A areia de praia não é para você fazer uma construção. No mínimo é para você brincar e fazer os seus palácios ali na praia, né? As suas estátuas, né? As suas obras de arte ali, em que o mar vem e desmancha e leva. Queridos, ainda olhando para histórias infantis, você fala assim, pastora, mas você vai contar histórias infantis? Vou lembrar os irmãos também. Quem não lembra aqui na sua infância da história dos 3 porquinhos? Os 3 porquinhos também, para que fugir do lobo, eles também se propuseram a construir as suas casas para se abrigar do lobo. Mas os porquinhos gostavam muito, 2 deles gostavam muito de brincar e fazer uma casa com muita estrutura, ia tomar tempo, e onde eles iam brincar e se divertir? Então um dos porquinhos falou assim, eu vou fazer de palha. E ele então construiu a sua casa de palha. Quando ele viu que o lobo estava chegando, ele foi se agasalhar dentro de casa. A casa representa o que para nós, queridos? Segurança. Uma casa representa para a gente segurança para o nosso lar, onde ninguém pode entrar sem ser convidado, nem mesmo a justiça pode entrar em determinados horários na nossa casa. E aí então aquele porquinho foi se esconder. E quando o lobo começou a soprar aquela casa, o que aconteceu? As palhas voaram. E aquele porquinho se viu aos lençóis. O outro porquinho disse assim, não, eu vou construir a minha casa de madeira. Também levaria muito pouco tempo, então aquele porquinho também construiu a sua casa de madeira. Veio o lobo e assoprou ali também aquela casa. Demorou um pouco mais, mas as madeiras também vieram ao chão. Mas tinha um dos porquinhos que falou, eu não quero correr risco. Então ele foi procurar materiais que eram mais sólidos, pedras, para que ele pudesse construir a sua casa. E ali então chegou o lobo e começa, e assopra, e assopra, e assopra aquela casa, e aquela casa nunca vem ao chão, porque aquela casa estava muito bem alicerçada. Aleluia. Pastora, e o que você então está querendo dizer? Queridos, nós podemos dizer que este lobo que queria atacar aqueles animais é o diabo, e hoje assim ele faz na nossa vida também. Que nós tenhamos cuidado com o material que nós construímos a nossa casa espiritual. Mas também, antes de entrar nessa parábola que Jesus falou aqui em Mateus e em Lucas, eu quero lembrar a igreja também, ali a parábola que Jesus disse também das 10 virgens. A parábola dos 10 virgens, a palavra de Deus nos diz que ali 5 virgens eram prudentes e 5 virgens eram loucas, ou insensatas, ou que não estavam preocupadas com tanta coisa. O noivo deve demorar, então eu preciso estar constantemente enchendo e abastecendo a minha lâmpada. Mas eis que o noivo chega. E aí o que aconteceu para elas? Com elas? Elas estavam com as suas lâmpadas quase apagadas. E com as lâmpadas apagadas, elas não poderiam andar e seguir aquele cortejo nupcial e entrar na festa. Então ela disse para as outras que tinham, disse, empresta, dá-nos um pouquinho do seu azeite. E elas disseram assim, não, porque pode faltar também para nós. Né? Vá até a mercearia, vai até o supermercado e compre para você azeite também, para que não falte nem para mim e nem para você. Então, queridos, significa que aquilo que o óleo, o Espírito Santo de Deus não tem como compartilhar com ninguém. Cada um tem que buscar o seu, a sua unção, ser abastecido. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando e nos dizendo. E aquelas virgens foram então comprar o óleo, porque elas também queriam participar e entrar naquela festa. Mas quando elas chegaram, a porta já estava fechada. Então elas não puderam participar. Esperaram tanto tempo, mas nunca se preocuparam que as suas lamparinas estivessem constantemente cheias do azeite, da unção, do Espírito de Deus na sua vida. E quando o noivo passou para a grande festa, elas ficaram para trás. Mas aqui, nessa parábola, Jesus quer nos ensinar, queridos, a respeito de 2 tipos de pessoas.
instrução. E, consequentemente, ele vai nos falar de dois resultados diferentes. É isso que o Senhor está querendo nos ensinar. Aqui, queridos, nós vemos que quando Jesus está falando isso, ele está vindo de outros ensinamentos ali, quando ele estava ali na montanha, falando sobre o sermão do monte, pregando e ensinando a todas as pessoas que estavam ali naquele lugar, né? E aí, quando chegou este momento em que Jesus então começou a ensinar sobre construir o alicerce, ele começa a dizer daquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, escuta a palavra de Deus, mas não as pratica. Querido, você pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, versículo por versículo, mas se você não viver aquilo que você lê, aquilo que você ouve, se você não praticar, Jesus disse que assemelharia. E aí ele começa então a dar a sua parábola para nos ensinar algumas coisas. E o que é ser prudente? O que é ser um homem prudente? Prudência, queridos, o homem prudente é aquele que é cauteloso, é aquele que prepara as coisas antecipadamente, é aquela pessoa que evita o perigo, né? É aquela pessoa que tem cautela com as coisas, que tem um bom juízo. Uma pessoa que é prudente, ela não pensa só no aqui e no agora. Uma pessoa que é prudente, ela está olhando para o dia de hoje, mas com os olhos lá para o futuro. O que lhe espera ali no futuro? E o que é o homem insensato, queridos? É aquele que não tem juízo, é aquele que age de modo inconsequente, é aquele que quer fazer as coisas aqui e agora. Eu vou viver hoje, porque amanhã eu não sei se estou vivo mesmo, então eu vou comer, eu vou beber, eu vou me divertir, eu vou me alegrar hoje, porque eu amanhã não sei o que será de mim, nem sei se eu estou vivo, então quero viver dessa maneira, dessa forma. Então, queridos, quais são as características do homem insensato? Do homem que é louco? Primeira coisa, e nós vamos ver aqui depois também, já lemos aqui, o homem apressado, e a história dos 3 porquinhos também nos colocou isso como uma ilustração. O homem insensato, ele é apressado. Ele não quer esperar. Ele quer resultados logo. Ele não quer perder tempo, porque ele tem outras coisas que ele quer se aproveitar, que ele quer viver, e que é algo que ele tem que fazer com prudência, pensando que pode cair a chuva, pensando que pode soprar ventos, vir tempestades. Isso levaria e demandaria muito tempo. Então o apressado, o tolo, age dessa forma. Ele então quer fazer as coisas tudo muito rapidamente. Mas aquele homem que é prudente, ele planeja, ele faz profundamente. Lá em Lucas nós lemos que ele cavou profundamente o alicerce da sua casa. Queridos, você imagina que construir sobre uma rocha e fazer um alicerce profundo? Com certeza esse homem demorou muito tempo para furar aquela rocha. E quando nós olhamos isso, quando as casas estavam prontas, parece que aparentemente a pessoa que resolveu, o insensato que resolveu ali não construir a sua casa sobre a areia, ele tinha levado vantagem. A casa dele já estava pronta, ele já estava curtindo ali à beira do mar, né? Vamos falar assim, não sei onde era, estava à beira do mar, já curtindo ali a praia, estava tudo muito bom. A casa aparentemente não tinha nenhum problema, não tinha nenhum problema. E assim então ele foi vivendo. E enquanto aquele homem prudente ainda estava construindo a sua casa, né? Outra característica do homem que é insensato, queridos, é que o homem insensato, ele é impaciente. E por ele ser impaciente, ele quer ir por atalhos. Ele quer ir por caminhos. Olha, para você ir para São Paulo, você tem que pegar aqui, olha,
não sei ali o nome daquela rua, depois vai lá, passa pela Praça 8, depois pega a Dutra, depois pega assim embaixo, pega a Marginal. Não, o homem sensato, ele fica cortando, né? Caminhos, e muitas vezes esse caminho vai levar ele, principalmente se for ali pelo GPS, né? Quantas vezes ele leva a gente para o meio ali de um lugar muito difícil, lugar escuro, lugar perigoso, porque ele se confunde em ruas. Então, queridos, o homem insensato, ele é impaciente, ele quer resultados logo. Ele quer usufruir das coisas logo. Querido, na minha e na sua vida, você nunca vai conseguir coisas sólidas, coisas que são duradouras, se você faz tudo rapidinho. Queridos, para você ser um engenheiro, você tem que trabalhar, você tem que estudar 5 anos. Para você médico, você tem que estudar 6 anos, 4 anos de residência. Daqui 10 anos que você vai começar a fazer alguma coisa, e assim são cada uma das coisas. Você não consegue ter uma carreira muito rápida e você ganhar o dinheiro que você sonha ganhar de salário daqui 1 ano, daqui 2 anos. Existe uma carreira, existe um tempo, existe coisas que você tem que conquistar pelo caminho para que você construa uma carreira sólida. Para você construir uma empresa sólida, queridos, não é você abrir um ponto aqui hoje e você imaginar que daqui 1 ano você está rico, tem muito dinheiro, já você está vendendo, não. Muito pelo contrário, as estatísticas dizem que a maioria dos negócios, dentro de 2 anos, eles fecham. A estatística diz isso, porque exige paciência, exige perseverança e exige também a habilidade de quem abriu o negócio, mas nada é de um dia para outro. Então, queridos, o homem sensato, ele também não recebe instruções. Queridos, aqueles que acham assim, eu sei fazer, eu conheço, eu sei o caminho, não preciso ouvir a direção, não preciso ouvir, né? Desculpa, pastor, mas eu vou usar o nosso exemplo. A minha sobrinha vinha olhar, vinha olhar aqui a casa que estamos construindo para poder dividir. Eu chego ontem e diz, vem ver. Eu fui ver. Eu cheguei lá e falei, ai, essa parede vai ter que desmanchar. Né? Essa parede vai ter que desmanchar. Né? Então, queridos, o homem que muitas vezes ele acha que ele está colocando, aí o Maurício falou assim, mas é assim mesmo. Tem muitos prédios que também, quando o engenheiro chega, tem que desmanchar e mexer de novo. Eu falei, mas ainda bem que está fácil, está no começo, é só meia parede, né? Então dá para fazer de novo. Então, queridos, recebe instruções, tem que receber instruções, sabe? Tem que ter um tempo, queridos. Qual é o maior tempo que demora numa construção? É o alicerce. O alicerce é o maior tempo de uma casa, porque se depois você tem os recursos necessários, as paredes sobem rápido, né? As paredes sobem rápido, as demais coisas, se você tem dinheiro, com muita facilidade, as outras coisas sobem. Então, queridos, o homem que ele é prudente, ele quer fazer as coisas certas e quer fazer a primeira vez. A primeira vez, fazer bem feito, porque no trabalho, queridos, quando nós temos que fazer o retrabalho, perguntar aqui para a Mandréia, se o teu funcionário lavar mal lavado um carro, o que vai acontecer? Você vai ter que mandar lavar de novo. E lavar de novo, para você, o que significa? Prejuízo. É mais água que ela está gastando, é mais produto de limpeza que ela está gastando. Por isso, queridos, nós não podemos ser apressados naquilo que nós vamos executar. Nós temos que planejar, nós temos que estar aqui olhando para que as coisas saiam conforme aquilo que foi planejado. Conforme aquilo que foi planejado. Então, vamos aprender com essa história. Vamos aprender com essa parábola que Jesus nos disse. O que nós aprendemos então aqui, queridos? Que qualquer pessoa pode fazer uma construção. Não eram 2 homens? Tanto o homem prudente quanto o homem insensato. Os 2 podem construir. Deus nos dá
alicerce e o fundamento em que nós estaremos construindo a nossa vida. Seja a nossa vida no casamento, seja a nossa vida no profissional, seja a nossa vida espiritual, seja a nossa vida da escola, da faculdade, do colégio. Nós temos então que escolher e saber o alicerce. Queridos, mesmo na escola, os adolescentes, quando você estuda e você pede ao Senhor no dia da prova, que Ele te ajude a lembrar aquilo que você estudou, Ele te ajudará a lembrar. Eu já fui estudante por muito tempo, e assim eu fazia, mas eu estudava. Porque a palavra de Deus diz assim: o Espírito vos fará lembrar aquilo que ouviste, aquilo que aprendeste. Ele não vai lembrar aquilo que eu não sei, né? Ele não vai me lembrar aquilo que eu não sei. Aquilo que não está na minha memória, ele não tem como fazer eu puxar pela memória algo que não está aqui plantado na minha memória. Então, queridos, nós temos que fazer a nossa casa, o nosso alicerce dentro da palavra do Senhor, tendo como firme fundamento esta palavra. Aleluia. Tendo como firmamento a rocha eterna que é Jesus. O homem, então, eu posso construir. Você quer construir a sua casa sobre areia? O que é construir hoje? Você escolher areia. São as alegrias e as diversões que esse mundo oferece, queridos. O mundo nos oferece alegrias passageiras. Ele nos oferece um prazer que é momentâneo. Isso é construir sobre areia. Mas construir um prazer que é para a eternidade, muitas vezes implica nessa vida viver tempos de sofrimento, tempos de renúncia. Domingo passado nós falamos sobre renúncia, sobre desapego, né? Exige que nós façamos dessa forma. Queridos, quando nós aprendemos aqui nessa parábola de Jesus também, que nós temos que escolher a forma como nós vamos construir a nossa casa. A forma de construir e de firmar a nossa fé, de firmar os nossos sonhos, de firmar as nossas esperanças, nós é que devemos escolher. Em quem você quer depositar a sua confiança? Em quem você quer depositar os seus sonhos? Em quem você quer se firmar para que você possa, que os seus projetos, os seus sonhos possam ser realizados e você chegar e dizer assim: glória a Deus, que Deus me capacitou, que Deus abriu portas, que o Senhor derrubou muralhas e hoje eu consegui aquilo que o Senhor me deu. Você escolhe, querido, a forma como você quer construir essa casa, porque a forma que você for construir essa casa, nós aprendemos aqui, existem duas formas. Uma é quando você construiu sobre a rocha e vieram ventos e vieram tempestades e aquela casa construída sobre a rocha continuou firme, em pé. Quando você constrói sobre a areia, vem os ventos, vem a tempestade e aquela casa então cai. É grande a sua ruína. Você percebeu isso, queridos? Que o vento, que as tempestades, eles vão vir. Essas coisas, essas adversidades, essas intempéries, as coisas que estão sujeitas a esse mundo sob o domínio de Satanás, ele atingirão quem constrói sobre a rocha e quem constrói sobre a areia. Todos nós somos atingidos por esses vendavais da vida. Todos nós. Sabe qual a diferença entre aquele que fica em pé e aquele que cai? É o alicerce. É o alicerce. Queridos, se você está firmado em Cristo, pode a mulher brigar, pode a mulher xingar, pode o marido ser isso, pode o marido ser aquilo outro, mas você está firme, porque você está firmado na rocha que é Jesus. Aleluia! Então você fala: eu sei que dia menos dia o Senhor vai me dar a vitória. Eu creio. Eu creio nele que ele vai restaurar. Você está na sua firma, na sua empresa, e parece que o patrão não te enxerga, que o patrão não vê o valor do seu trabalho, mas, querido, continua trabalhando corretamente, que vai chegar o dia que Deus vai abrir a porta do céu e vai dizer para ele: agora não tem mais como você não chegar e ver o meu servo. Aleluia. Agora é a vez dele. Continua trabalhando. A forma e o resultado que a gente obtém vai depender muito da forma como
nós construímos. Querido, nós também agora vamos saber como é que nós então conseguimos fazer essas coisas. A palavra de Deus nos ensina, nós só conseguimos construir essa casa firmada na rocha quando nós ouvimos e praticamos a palavra de Deus. Queridos, não basta só ouvir essa palavra, você tem que viver essa palavra. Essa palavra te ensina a você cada dia mais fazer mais fundo o seu alicerce. Cada dia mais você pegar pela broca e ir furando, aleluia, através do seu viver, através da sua atitude, através do seu comportamento. Deus vai mudando situações e circunstâncias. Deus quebranta o homem mais duro, mais violento. O Senhor transforma, queridos. O Senhor faz essa diferença na minha e na sua vida. Aleluia. Mas, querido, o que nós aprendemos também é que, para que o Senhor possa fazer a distinção da construção que está sobre a rocha e da construção que está sobre a areia, precisa vir sobre esta casa tempestades. Sabe qual é a prova de como que está a sua vida espiritual? Como está a sua vida profissional? Como está a sua vida sentimental? Como estão os seus relacionamentos com amigos? É quando vem a adversidade. É quando você se encontra parecendo que meio sozinho, meio que abandonado. Então, queridos, quando nós passamos por problemas, onde nós estivermos, é que nós vamos conhecer o fundamento sobre o qual nós estamos firmados. Queridos, existe um hino que diz que o crente, quando ele passa pela luta, ele passa dando glórias a Deus. Ele passa, Senhor, eu sei que eu estou em luta, eu sei que a dificuldade está grande, mas eu sei que o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia, e eu olho para os montes, porque eu sei que o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Então, queridos, você precisa passar pelos ventos e pelas tempestades da vida, para a tua casa permanecer em pé, e todo mundo vai reconhecer, queridos. Quando você passa pelos vendavais da vida e a sua casa é espiritual, o seu trabalho, a sua família está em pé diante de Deus, todo mundo vai ver, essa casa ela foi bem construída. Aleluia. Essa casa está edificada sobre um fundamento.